palavra cultura é uma palavra muito fascinante porque ela vai mudando, a definição dela vai andando para frente. Quer dizer, inicialmente, cultura quer dizer colere, isto é, cultivar, colher, tomar conta. E, com o passar do tempo, esse cultivar vira sagrado. Então, você tem uma ideia de que cultura é uma coisa que produz coisas boas, sagradas. Então, tem toda uma atitude canônica em relação à cultura, né, de preservação e etc. Depois, ela vai indo, tem usos terríveis, tem usos melhores, usos colonizantes. A cultura quer dizer dominar. A cultura vai, com o passar do tempo, cada período histórico ela se reconfigura, ou ela repensa a sua função. É muito interessante porque essa palavra tem uma maleabilidade fantástica. E hoje ela começa a responder essa coisa de dominação. Ela hoje, me parece que ela está se transformando cada vez mais num recurso. Um recurso não só de expressão, de interpretação de alguma coisa, mas também de ascensão social, de inclusão, um recurso econômico, ela começa a gerar renda. Você está num outro momento de pensar a palavra cultura realmente. Ela sai daquela esfera do sagrado e entra na vida real mesmo. E isso é lindo, né? Assistir isso, esse momento é um momento belo. Tinha a procissão de São Pedro, que era uma festa, né? Isso os pescadores, na década de 40, né? Que vinha por toda a Baía de Guanabara, aqueles barcos todos dos pescadores, porque a década até 40, 50, morava aqui, eram pescadores, aqui na Maré. O que a cultura representa para você, Ana? Cultura é toda manifestação do homem, né? Toda intervenção do homem na terra, né? Qualquer tipo de intervenção, desde a música, a culinária. Primeiro tem que qualificar a cultura. Você tem uma cultura oficial e uma cultura espontânea. Eu acho que cultura, acho muito difícil definir essa palavra, esse conceito de cultura. Para mim, cultura é indefinido. Eu acho que é tudo. Cultura é a raiz. Na verdade, não pode ser confundido com erudição, né? Aí é onde eu digo que a cultura não seria só aquela pessoa que estudou e fez uma faculdade, entende? Representa tudo, uma riqueza interior que cada ser humano tem que ter. Porque, na verdade, quem faz a gente falar do jeito que a gente fala, comer do jeito que o que a gente come e produzir cultura do jeito que a gente produz, com a qualidade, com as características que a gente produz, são as nossas manifestações culturais. Não tem por que ser humilde assim que eu falo, pobre. A cultura já está inserida na nossa alma. Você não vê as crianças, o que nós aprendemos com as crianças? Todos os povos tiveram e têm cultura transmitida de geração a geração. Criam valores e costumes que refletem formas de agir, sentir e pensar. E compõem seu patrimônio cultural. Por influência de outros grupos, ampliam seus horizontes culturais. Olha, a diversidade cultural é constitutiva da cultura, né? Cultura que não tem diferença não é cultura. O Levi-Strauss diz que uma cultura nasce quando encontra outra. Aí você vê que aquela cultura não é a sua, que tem outra. Então, você só se define a sua cultura quando aparece outra. Então, a cultura, o DNA cultural é a diversidade. A Maré, ela tem 80%, 70% das pessoas, da população que mora aqui. Hoje os moradores têm famílias nordestinas, são muitas pessoas que vieram do Nordeste, né, dessa região. E aí a gente resolveu pegar essa manifestação popular que tinha tudo a ver com o maracatu, que é uma cultura nordestina, né? Então, a cultura, ela vai muito além do evento. Eu acho que a obra de arte, ela não pertence ao colecionador, ela não pertence ao museu. No limite, ela não pertence nem mesmo ao artista, ela é um bem da sociedade. Na verdade, o evento é fundamental, mas você
valorizar a cultura da sua cidade é você valorizar quem você é. A cidade é o lugar do encontro. A cidade, desde o começo, é a praça, né? O lugar onde as pessoas se encontram e trocam. E enquanto isso aí é muito característico, a cultura urbana se marca muito por essa ideia. Uma das coisas que mais me encanta na minha cidade é a diversidade que ela contém. Uma multiplicação de cores, sons, manifestações de todas as formas. Quantos cheiros, quantos gostos podemos experimentar viajando pelos diferentes bairros desta metrópole. Tantos lugares dentro de um só lugar. E quanto mais ando, mais conheço, mais curiosidade tenho de procurar quanto ainda há escondido pelas ruas que nem perto passei. Segredos para mim ainda não revelados. Uma vida é pouco para conhecer o mundo todo, embora hoje seja possível navegar por ele de várias maneiras. Mas uma cidade grande, diversa, que agrega influências de tantas origens como esta, guarda para nós um pouco do mundo todo, a cara do nosso Brasil. Um país de extensão continental, mas tão miscigenado que muitas vezes parecemos não estar na mesma nação. No entanto, mantemos essa unidade, falamos todos a mesma língua, nos reconhecemos como brasileiros e somos reconhecidos por nossas características especiais, aonde quer que um de nós chegue. E com tantas misturas, é claro que também aprendemos a ter mais jogo de cintura. O centro desta cidade é a prova disso. O novo e o antigo convivem num ambiente que conta a história de nosso país. Algumas presenças se mantêm sutis ao longo do tempo, preservando a tradição por 150 anos. E que continue assim. Tão sutis que podem passar despercebidas no burburinho do comércio e por entre as curiosidades que encontramos no meio do caminho. Mas como se diz no popular, quem procura, acha. E seu Luiz foi uma boa surpresa neste percurso. Paraibano aprendeu com os pais, que por sua vez herdaram o conhecimento dos avós, a cultivar e usar ervas medicinais. Às vezes você está dentro do mato, você está fazendo uma reportagem, coisa parecida, na mata, longe, e deu uma corda com você, e agora? Como é que vai será, né? Como diz a história, sozinho no mundo Deus em si aparece, né? Mas nesse momento aparecem os deuses da mata também e dá aquela dica para você. Homem simples, porém sábio, ele me fez pensar numa coisa interessante. O senhor acha que a sabedoria já está dentro da gente? Deus já deixou essa bolinha de cristal no nosso cérebro, que é um computador mais rico do planeta. Seu Luiz acha que na cidade grande as pessoas tendem a esquecer um pouco de suas raízes hoje em dia. Mas é só até precisar delas de novo. Se continuar fazendo cultura com os índios, nós estávamos com uma legião de índio grande e socorrendo a sociedade. É isso mesmo, seu Luiz. Hábitos e costumes são parte de nossa história. Lembro de uma colcha de retalhos que minha avó paterna, costureira de mão cheia, fez quando eu era criança. Ajudei a escolher cada pedacinho de tecido para que ela construísse aquele grande mosaico. Agora, penso nessa brincadeira como forma de construir também a nossa memória. Como a impressão digital, a memória é o que nos torna únicos. Mas como cada pedacinho exclusivo da colcha de retalhos, precisamos fazer parte de um tecido maior. A identidade com o nosso lugar de origem ou a cidade em que moramos, as pessoas, crenças, costumes, saberes, conhecimentos com que entramos em contato vida dentro, compõem o tecido que forma a nossa razão de existir no universo. Assim, nos tornamos parte de algo maior, que tenta se perpetuar no tempo e no espaço. Hoje, com a globalização e com a aceleração da informação e com a mobilidade, principalmente, né, as pessoas têm um recurso de mobilidade hoje que não tinham antes. Então, com esses dados, a diversidade vira uma questão, um problema e um valor. A Unesco, há pouquíssimos anos atrás, fez um documento, né, de preservação da diversidade cultural. E hoje, qualquer cultura que se preze, ela vai trabalhar exatamente a manutenção da diferença. Visitar, conhecer a história, conhecer a memória dessa cidade. Então, assim, esse olhar passado, presente e futuro, é fundamental que a gente, né, tenha. A gente tem a memória, a gente tem que fazer com que a gente preserve estruturalmente as nossas manifestações culturais. Onde é que a gente encontra a cultura?
Onde a gente encontra? Bem, se cultura é tudo, a gente encontra em todos os lugares. Na rua, nas escolas, nas casas. Em cada recanto do Rio de Janeiro, cada cidade, cada município, aonde seu coração bater, sua visão alcançar. O jongo chegou ao Brasil colônia com os negros de origem banto e se criou aqui, no Morro da Serrinha, na zona norte do Rio de Janeiro, onde foi cultivado ao longo dos tempos graças ao empenho de mestre Darcy Monteiro e seus descendentes. Um trabalho de preservação cultural que dá gosto de ver. Bonito demais, importante demais. Afinal, o jongo é considerado um dos pais do samba. O samba, aqui no Rio, se uniu ao carnaval para criar uma das mais célebres festas populares do mundo. A história do jongo tem uma origem sofrida. O site da ONG da Serrinha conta: para acalmar a revolta e o sofrimento dos negros e para distrair o tédio dos brancos, os donos das fazendas permitiam que seus escravos dançassem o jongo nos dias dos santos católicos. Para esses negros africanos e seus filhos, o jongo era um dos raros momentos permitidos de trocas e confraternização. Apesar de ser uma dança e não uma festa popular, a história do jongo explica muito a natureza de grande parte dessas comemorações no Brasil. Ao sair de seu país, o imigrante leva consigo uma saudade e a necessidade de manter sua identidade, de cultivar vínculos com a sua terra natal. Para quem vai morar no estrangeiro, uma festa tradicional serve para restituir um ambiente familiar, de normalidade, de reconhecimento e trocas afetivas. Afinal, um povo não são os olhos puxados, um cabelo louro ou uma pele negra, mas as histórias, as crenças e as esperanças que os grupos humanos compartilham entre si e espalham pelo mundo sempre que são levados a trocar sua terra natal por outra. O que se traz, o que se leva, o que se mistura a cada encontro entre homens que podem ser individualmente tão diferentes, é todo um patrimônio de dores e alegrias, a sabedoria acumulada de um povo, que de geração em geração se renova e se recria. Hoje a gente tem que salvar as crianças. Hoje é Cosme Damião e Dom. Então. É o que se vê aqui, num dia como esse, em que a terra do jongo vira o palco de uma festa como a de São Cosme e Damião. São Cosme e São Damião são venerados como santos mártires pela cristandade desde o século V. Mas seu culto entre nós, brasileiros, misturou-se à tradição africana trazida pelos escravos e resultou numa festa celebrada ao mesmo tempo nas ruas, nas igrejas e nos terreiros de Umbanda. Aqui se vê bem essa mistura que, à luz da religiosidade e à luz da história, deu forma ao que chamamos de tradição cultural. O tipo de celebração que, para nossa sorte e riqueza, definiu um retrato particular do Brasil, onde a herança de festas populares europeias e o ritmo e a dança de tradições africanas nos legaram alguns dos maiores símbolos da nossa identidade cultural. RG intransferível, nosso CPF singular. Quando estou nos braços seus. Desde criança que eu adoro Mozart, Beethoven, todos esses grandes vultos eu adoro. O movimento cultural que está acontecendo na Holanda ou na China
ou na Turquia, interagir com o que está aqui no Rio de Janeiro, isso vai propiciar com o que está aqui no Rio de Janeiro também se reflita no Japão e outras coisas. Então, eu acho que essa interação é fundamental. A educação pela arte sugere o seguinte: o importante não é formar um artista. O importante é colocar a ideia da criatividade, é liberar inclusive o inconsciente do adulto ou da criança. E mesmo que mais tarde ele não se torne um artista, essa criatividade vai ser exercida, seja na política, seja na engenharia, seja na advocacia, tá entendendo? A criatividade é o dado fundamental. História local é aqui, no Museu da Maré. Mas onde é que eu posso ver uma folia de reis na cidade do Rio de Janeiro? Características culturais que são muito enraizadas e isso numa cidade que recebe tanta gente de fora acaba se diluindo. É natural que aconteça e por isso é tão importante também nós trabalharmos no sentido de fomentar a cultura popular da cidade, né? Tentar resgatar essa história dos moradores daqui, porque o museu ele é dos moradores. Porque as fotos que tem aqui, o que acontece aqui muito é isso. Às vezes a pessoa vem para visitar o museu, aí chega aqui e encontra uma pessoa que conhece na foto. Isso já aconteceu diversas vezes. Mas aqui tem muita coisa boa. E de vez em quando a gente faz cortejos aqui na Maré. E geralmente a gente faz nos finais de semana e as famílias vêm, os avós vêm. E é super interessante porque muitas pessoas reconhecem essa manifestação como sendo de um lugar, né, onde eles vieram, já ouvi, já... Eu costumo dizer, vocês vão rir, que eu sou alemã. Por quê? Não sei se é devido à música, que bate muito forte. Sou menino passarinho. Esculturas ocupando ruas, monumentos enfeitando praças, grafites marcando muros da metrópole. É a arte povoando as cidades nos seus mais diversos espaços. Assim é em Berlim, no Rio de Janeiro, em Nova York, em Paris ou em qualquer outra cidade grande do mundo. A arte espalhada pelas cidades pode ser, assim, uma espécie de mapa simbólico dos lugares. Então, a cidade, sim, a gente tem casos excepcionais de cidades ou trechos de cidades que são muito significativos e que vão para além de ser uma cidade que é usada para o cotidiano ou para as atividades práticas. Você vai lá e assimila alguma coisa a mais. Esse o a mais que escapa um pouco dos conceitos tradicionais de objetos cotidianos. Então, não é apenas a rua, é uma perspectiva, não é apenas um edifício excepcional, é um conjunto, enfim, é um arruamento, é uma praça, é um chafariz, e eu acho que tudo isso pode ser, sim, constituidor de uma paisagem que pode ser chamada dentro do conceito de obra de arte. A arte pública, na grande cidade, é diversificada, o que a caracteriza como um espaço plural. É o rastro deixado pelas sucessivas gerações que deram seu quinhão ao desenvolvimento urbano. É pela arte pública que se representam não só os lugares, mas as relações que as cidades têm com os seus cidadãos, com os fatos urbanos, com outras cidades, estados e países. Eu já cheguei a imaginar uma sociedade sem museus. Entendendo? Em que a cidade inteira fosse um museu, ou que a cidade inteira fosse um ateliê, entendendo? Ou fosse uma área de experimentação. Por exemplo, o ensino de arte não é para ensinar técnicas específicas, porque essas mudam o tempo todo. Nas cidades contemporâneas, a arte já não pode mais ser vista como objeto a ser guardado em museus e nem ser entendida como simples fragmento do passado. A cidade em si, como defendem alguns estudiosos, já é uma obra de arte por ser uma construção humana. O mobiliário urbano, em alguma medida, pode ser uma peça de design. Tá? Então, um equipamento utilitário, como um ponto de ônibus, um equipamento de iluminação, pode ser investido de formas artísticas interessantes. Tá? Então, uma coisa é
essas estruturas ou infraestruturas urbanas. Outra coisa é a arte pública na cidade. A arte urbana provavelmente é a forma que o artista vê aquela sociedade. Ele vê um determinado ponto e faz uma determinada crítica através da sua arte. Para passar uma mensagem, eu não sei, depende. Existem artistas de rua, né, que eles estão ali mesmo só para poder ganhar o dinheiro deles. Já vi uns que param mesmo para passar, para falar alguma coisa, para mobilizar uma ideia. Projetos criados na rua para mostrar para as pessoas que, como você falou, que não tem tempo para poder correr atrás por causa do trabalho, que eles possam, no seu dia a dia, caminhando para chegar ao trabalho, chegar e ter direito a ter acesso a essas culturas. Você consegue enxergar no cotidiano diversas manifestações de arte? Sim, o tempo todo, né? Você consegue as pessoas andando na rua, a própria construção, o processo histórico de construção da arquitetura, né? O modo de vestir das pessoas, né? Então, de certa forma, representa uma condição uma expressão do sentimento. É fim de tarde, o trânsito engarrafado flui devagar, quando de repente o trem corta o ar, passando pelo viaduto por cima dos carros. Os vagões coloridos por grafites elaborados dão um toque súbito de poesia à paisagem árida, devolvendo ânimo aos passageiros entediados e aos motoristas estressados. A street art, ou arte urbana, da qual o grafite é a expressão mais comum, ocupa nas metrópoles o lugar da natureza, expulsa pelas conveniências do concreto e do aço. De certo modo, os grafites brotam nas grandes cidades como flores no deserto, sinalizando alegria e provocando uma espécie de revolta necessária, trazendo de volta à vida a paisagem fossilizada pelo pragmatismo. Diante da arte urbana, sentimos um tipo de espanto e somos arrebatados para fora do enredo previsto pelo cotidiano. Acontece o mesmo quando, andando rumo a um destino certo, esbarramos na Cal Parade. A exposição itinerante é tida como o maior evento de arte de rua da atualidade porque, desde 1999, já passou por mais de 55 cidades do planeta, espalhando por todo o mundo vacas pintadas por artistas locais. Ok, mas afinal por que vacas? Seus organizadores explicam de maneira singela, dizendo que elas simplesmente fazem todos sorrirem. Nos fazer sorrir é um ótimo resumo do sentido da arte urbana. Porque é exatamente essa a nossa reação quando somos surpreendidos por um grafite, um mural ou uma dessas estátuas de personagens queridos da nossa história recente. Como não sorrir diante da estátua de Noel Rosa? Erguida em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, a figura de Noel está eternizada ao lado, é claro, do garçom imortalizado na letra de Conversa de Botequim. Seu garçom, faz favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. No calçadão de Copacabana, não são poucos os que sentam-se ao lado da estátua de Carlos Drummond de Andrade, querendo talvez partilhar do silêncio introspectivo do poeta ou simplesmente tirar uma foto. Com seu apelo lúdico e afetivo, histórico ou sensorial, a obra de arte que interfere na megalópole conforta o olhar, trazendo com ela um instante de bem-estar. Capturando nossa sensibilidade e devolvendo poesia à nossa correria diária. Isso de enfeitar o lugar onde se vive é um impulso tão essencial ao homem que os arqueólogos encontram seus vestígios já nas primeiras povoações humanas, há milênios atrás. A presença da arte no espaço público sempre foi uma maneira de expressar a unidade de um povo e, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação do presente tanto com o passado quanto com o futuro. O grafite, por exemplo, surgiu nas cidades americanas na segunda metade do século passado de maneira espontânea e anônima, como uma forma de expressão das classes menos favorecidas. O nova-iorquino Jean-Michel Basquiat foi o primeiro grafiteiro a ser reconhecido como um artista de fato e a ver seu trabalho alcançar valores estratosféricos nas mais importantes galerias do mundo. Basquiat morreu em 1988, aos 28 anos. Mas sua trajetória meteórica abriu caminho para que a arte urbana contemporânea fosse, a partir de então,
incorporada definitivamente à paisagem das grandes cidades de todo o mundo. E não mais como uma expressão marginal e reprimida. Não, mas uma expressão totalmente reconhecida por seu valor, ético e estético, merecido status formal. Hoje a gente tende a chamar cultura de cultura urbana. O outro a gente despreza um pouco como folclore, como cultura, enfim, não de raiz, né? Raiz é uma palavra que está ficando cada vez mais proibida quando você pensa cultura. Raiz, como diz o Gilberto Gil, a raiz que a gente tem é mandioca. A raiz cultural que a gente tem é a mandioca. Então, e ele está coberto de razão, porque se você for ler, por exemplo, aquele livro do Hermano Viana, O Mistério do Samba, ele vai mostrar que o samba é asiático, que, enfim, que não existe. Os símbolos nacionais de cultura nacional, eles não são nacionais. Cultura não é raiz, cultura é movimento, cultura é transformação.